Eu estava atendendo em média de 6, 7 pacientes, hoje eu estou com 18 pacientes. Triplicou minha renda. Eu consegui cobrar um preço que aumentou meu ticket em 30% também, né? Mais ou menos. 30, 40% eu consegui aumentar meu ticket por perceber que as pessoas reconheceram o meu valor, né? E ainda mais com essa crise do corona que teve toda, eu até falei para vocês. Se eu não tivesse com esse grupo nesse momento, eu não sei. Eu não teria, acho que, base para lidar tanto quanto eu tive com essa rede que eu criei com vocês. Olá pessoal, hoje o bate-papo é com o Dani Ferraz. Dani, apresente-se, o que você faz e onde é que você está também, gosto de perguntar para as pessoas saberem, né? Legal. Eu sou psicólogo, me formei em 2015 em psicologia, atuando na clínica e atendendo pessoas. Atualmente me mudei aqui para Floripa. Vem aqui pertinho também. Bem pertinho da Mito. Bom, eu tô atuando como psicólogo já fazem quase 6 anos e eu montei um Instagram na época que eu me formei, no intuito de divulgar o meu serviço, divulgar o meu conhecimento e ver se as pessoas se conectavam comigo, mas logo que eu comecei a seguir a Mito e comecei a consumir o conteúdo de vocês, eu percebi que eu tava falando muito techniquez, né? Pô, eu lembro. E desde então eu comecei a perceber que eu precisava investir no marketing, só que tinha uma coisa muito louca assim para mim do marketing, ter uma resistência de ir para ele por achar que, sei lá, o que acho que minhas experiências que eu tive antes com minha outra empresa, com marketing, ver uma coisa assim que não fez muita diferença pra gente. Desde que eu entrei aí, que eu comecei em janeiro com a Mito, foi uma coisa bem louca assim, nessa mistura de mudar de cidade com investir, não sabia como que seria, né, esse investimento no marketing, se ia dar certo, se não ia, eu fechei um pouco os olhos. Tive uma grande conversa com o Gustavo também, né, uma conversa de quase 2 horas ali com seu sócio. Foi bem legal a conversa, né, ele me passou uma segurança. E aí eu entrei na Mito, entrei na mentoria, comecei a estudar os métodos. Acho que a grande virada de chave que eu percebi diante disso tudo é eu conseguir criar consciência do que eu estava fazendo, quem que eu queria atingir, qual que era o público, o que eu queria comunicar, né? Lógico que é uma transformação, né? Eu brinquei com vocês, até no texto que eu escrevi, falo com vocês que foi uma escola de autoconhecimento ali para mim, coisa que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi agora, né? De como ter essa consciência do que é o meu trabalho, né? Eu acho que isso foi uma das grandes sacadas que eu tive aí dentro da Mito e perceber com quem que eu queria me comunicar, né? São perguntas que às vezes a gente faz, assim, que às vezes a gente até ouve na internet, procurar por marketing digital, descubra qual que é a sua persona, descubra o que você quer vender, seja específico, mas ter uma metodologia, como vocês têm, como vocês tiveram, foi muito bacana, principalmente no passo 1 e no passo 2, que a gente conversou ontem, né, na mentoria, e falando um pouco sobre isso, me fez enxergar a consciência do problema que eu queria resolver, que eu não tinha essa consciência, sabe? Eu queria muita coisa, e esse techniquez que eu tava falando, falava sobre psicologia, falava sobre teorias, falava sobre Jung, sobre Freud, né? Trazia tudo um pouco. E quando eu percebi que eu tinha que comunicar a consciência do meu problema, a consciência do problema da pessoa, isso é estudando, né? Não é uma fórmula mágica. Você tem que estudar, você tem que conversar, você tem que entender o cliente, você tem que perguntar, ver o que ele tá passando. Junto com as conversas hipnóticas, né, que teve muita força para mim, assim, de você entender essa consciência do problema, a consciência da solução e colocar isso pro cliente. Hoje, eu comecei a fazer terapia, que eu tinha parado há muito tempo, comecei hoje de novo a fazer terapia, fazer terapia. E o cara que eu conversei, que eu entrei em contato, não tinha Instagram, não tinha nada, foi indicação, né? Mas ele foi, assim, incrível, parecia que ele não tinha consciência dessas técnicas, mas ele fez uma primeira conversa comigo, entendeu meu problema, falou desse problema para mim, né? Falou dessa consciência, dessa solução. Eu falei, nossa, olha, esse cara tá muito alinhado. E eu me senti no papel dos clientes ali com esse terapeuta que eu comecei, né? Foi muito legal, assim. E é muito louco isso, Dani, até desculpa te interromper, porque eu vejo que vários profissionais têm essa lógica muito clara quando vai atender um cliente. Assim, como você disse, pô, ele foi genial em pegar do problema e assim, entender o teu problema, exatamente o que você vive, contexto, e depois falar da solução, enfim. Só que na hora do marketing, eu não sei o que acontece, parece que, principalmente profissionais da área da saúde, eu acho que dá um branco, ele esquece o que ele faz no dia a dia, e na hora do marketing, vai para falar o techniquez, explicar o que é uma crença limitante, começa a querer explicar a teoria, os conceitos, e sendo que não é isso que faz com que o cliente
se envolva, crie confiança e queira contratar você, né? Isso para mim era bem nítido lá. Quando eu ouvi a primeira vez, assim, como é que eu vou dar esse feedback para ele? Deixa eu explicar que dá um tecniquez forte aqui, né? Exatamente. Eu acho que, falando com os outros profissionais de saúde que talvez assistam esse vídeo e que possam enxergar isso, eu acho que a gente tem um estigma do profissional de saúde de que quando a gente vai para o marketing digital, a gente está meio que se aproveitando das técnicas para poder vender. Essa palavra vender, para nós que somos profissionais da saúde, é um estigma. Porque, eu vou vender saúde mental para a pessoa, né? Tipo, ela tá precisando. De onde que vem isso? Eu vejo, assim, olhando um pouco mais profundamente, vem porque diante da história, por muito tempo, quem cuidava da saúde mental eram os padres, era a igreja. E aí, quando desmistificou e abriu esse ramo, a gente vem carregando essa coisa de que é ruim pensar em técnicas para vender, para fechar. A gente vai estar sendo, não é persuasivo, acho que manipulador, a gente fica pensando várias coisas. Então, a gente acaba indo por esse lado do tecniquez muito, e por outro a gente fica nessa coisa, esse branco que você falou que dá, eu sinto que é muito, né, eu falo por mim, né, mas o que eu senti era que... Além de teu conselho, etc, teu CRP, no teu caso, como psicólogo e tal, CRM de quem é médico e assim por diante, né? Tem várias coisas que também já por lei também não pode fazer, então acho que isso também deve dar um bug na cabeça de, meu Deus... Que tipo de marketing que eu vou fazer, né? Claro, por isso estudem bem o seu conselho também, ver o que você pode ou não fazer. Mas eu me limitei muito em não olhar o marketing como uma grande escola que poderia me ajudar a trazer a minha essência para a comunicação, né? Trazer a minha essência para aquilo que eu tô falando, né? E quando vocês falaram para mim do vídeo, da importância do vídeo, de ser você mesmo, né? Da pessoalidade, da personalidade, da persuasão, cara, parece que virou uma chavinha assim, sabe? Do tipo, seja você, vai, coloca a sua cara, fala, mexe, fala palavrão se for preciso. Você não fala palavrão quando você tá atendendo? Fala um palavrão ali no vídeo. Mas eu acho que essa chavinha de conseguir enxergar que a essência, só a essência, sem você conseguir trazer essa essência e comunicar de forma específica, a gente fica perdido mesmo, né? Parece que... Eu lembro que as primeiras vezes que eu ia conversar com as pessoas que iam fazer atendimento, eu falava assim pra ela, não, porque assim, o meu... Primeiro que eu nem ligava pra elas, né? Nem conversava com elas, era tudo por WhatsApp, né? E você fechar uma venda com uma pessoa, uma sessão de terapia que você vai seguir por anos, às vezes, um WhatsApp, é delicado, né? E eu lembro que eu falava assim, não, eu trabalho com comunicação não violenta e eu uso essa técnica e me formei também em Gestalt, e eu sigo Jung, nada, né? Tipo, e aí, o que eu quero saber sobre isso, né? Tipo, acho que vocês falaram isso uma vez, né? A gente não quer saber a receita do bolo, a gente quer saber se o bolo é bom, né? Se ele é gostoso. Isso. Não, exatamente. Eu lembro que essa foi uma virada de, ao invés de responder a galera, explicar pelo WhatsApp, de fazer uma ligação e conversar com a pessoa, né? Exatamente. Bater um papo com a pessoa, de entender o problema dela, etc. Criar confiança contigo para depois, se ela se sentir confortável, fazer o acompanhamento, a sessão contigo e assim por diante. Exatamente. Quantos pacientes, em média, tu atendia antes de começar a aplicar o método? E olha que eu nem fui até o final, né? Não acabou ainda, né? Mas eu tava atendendo em média de 6, 7 pacientes. Hoje eu tô com 18 pacientes. Triplicou minha renda. Eu consegui cobrar um preço que aumentou meu ticket em 30% também, né? Mais ou menos. 30%, 40% eu consegui aumentar meu ticket por perceber que as pessoas reconheceram o meu valor, né? A gente, como profissional da saúde, fica uma coisa tipo, será que, né, vou cobrar muito? Não vou? E é uma questão de... Faça terapia também, né, gente? Porque não tem como, né? Eu digo isso para os profissionais de saúde, né? Que oferecem serviço, assim. Mas a Mito foi uma grande terapia para mim também, um grande autoconhecimento, né? Então, de 6, 7 pacientes, eu acho que ainda mais com essa crise do corona que teve toda, eu até falei para vocês, se eu não tivesse com esse grupo nesse momento, eu não sei, assim, sabe? Eu não teria, acho que, base para lidar tanto quanto eu tive com essa rede que eu criei com vocês, assim, com esses empreendedores que estão buscando solução e tudo mais, né? Muito legal. Não, muito legal mesmo. De verdade, assim, te vê que o poder do grupo, ele é muito forte, né? Eu vejo até nas sessões, assim, eu vejo quando entra alguém meio desanimado, de repente começa alguém a falar de resultado, o que tá fazendo, 1, 2, 3, eu já vejo que já muda o mindset de quem tá ali. Cara, tem que entrar em ação, fazer, vou escutar quem tá fazendo, tendo resultado.
vejo uma rede de proteção muito forte de estar com outros empreendedores que também estão fazendo acontecer. Vejo uma magia que acontece ali, eu digo, parece que esse povo não tem crise. Na verdade, tô com essa sensação no final, essa sensação quando acaba. Dani, um recado final para quem nos escuta, quem está nesse processo de começar a desenvolver o marketing, ter mais pacientes, clientes e tal. Se eu pudesse dar um recado final para quem nos escuta, assim. O recado final, eu acho que é você, principalmente na minha área da saúde, mas para qualquer um, né? Confie que existe a possibilidade de fazer as duas coisas. Você colocar a sua essência e colocar o marketing como uma comunicação, que é uma venda, é uma estratégia. Confie que isso pode ser íntegro, pode ser muito íntegro e pode te gerar muita coisa boa, né? Eu sinto que a Mito foi o primeiro degrau que eu dei aqui para muita coisa que eu vou desenvolver ainda na minha vida, né? Então, pelo menos a minha visão, a minha dor era essa. Eu não sabia se eu podia integrar essa essência com a estratégia de comunicação no marketing. E é possível, sim, e estou muito feliz de poder estar fazendo isso e fazendo parte aí da família. Maravilha. Pô, Dani, brigadão, assim, um exemplo, assim, gosto muito de conversar contigo e ver a maneira como tu foi se redesenhando rápido e tal, e aplicando as coisas e vendo o resultado e crescendo mais. Achei sensacional, fico muito feliz que ele faz um trabalho muito massa e muita gente merece conhecer isso, né? Então, o Instagram é só um meio para te ajudar a alcançar as pessoas que de fato precisam e se conectarem, né? É muito bonito, achei muito massa. Bonito. Muito bonito ver as pessoas interagindo, né? Porque antes, há anos atrás, eu postava, não tinha um comentário, não tinha um direct, não tinha nada. Agora, as pessoas comentando, as pessoas falando que curte muito meu conteúdo, que eu sou carinhoso, que eu sou atencioso, que é muito legal, que me ajudou. E é isso, acho que essa essência, quando você faz a estratégia certa no marketing junto e você vê o resultado, é muito bonito. Massa, Dani. Pô, brigadão. Valeu, espero ter inspirado aí quem está nos assistindo aqui. Valeu, até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau.